Olá a todos, um bom início de tarde, são 12 horas e 14 minutos pela emissora mais popular do nosso querido estado, a nossa Band Amazonas, e damos início a mais uma edição do programa Exija Seus Direitos nesta quarta-feira, querendo mais uma vez, de todo o coração, agradecendo pela sua audiência, sua participação, através das redes sociais, através dos números da produção do programa, ou muitos daqueles que vêm logo até a produção também para conversar, trazer os seus problemas, as dificuldades e, acima de tudo, da melhor forma possível, toda a nossa estrutura, a equipe montada para atender você com muito amor, com muito carinho e, acima de tudo, com muita responsabilidade, com muita ética. Esse é o pilar do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado a você da capital, a você dos 4 cantos da cidade, a você, é claro, também do interior, até onde chega aí é o nosso sinal da Band. Meu muito obrigado. E olha, nesta quarta-feira, os destaques de hoje, você vai ver que no último domingo, o homem foi espancado lá no bairro Cidade de Deus. O motivo principal, parece-me que ninguém sabe ainda, mas a coadjuvante foi a maldita da cachaça. Para ele não seria mais bom ele ficar por aqui, não. Segundo Everton, não pensa em vingança, mas espera que justiça seja feita nesse caso, com punição para os culpados. Olha, todo brasileiro, quando se pergunta o seu principal sonho, sempre é o sonho da casa própria. Essa é a resposta de 10 a cada 10 pessoas perguntadas. E não seria diferente em todo o canto do Brasil. Inclusive, também nós temos aqui uma história onde um casal que veio do interior do estado resolveram entrar dentro de um programa, vieram até o programa para tentar resolver o problema de um consórcio da casa própria que, infelizmente, não deu certo. Os valores das prestações de 600 caíram para R$347. Então isso aí foi que nos chamou a atenção e nós procuramos ele. No ato do fechamento do negócio, qual que foi a promessa do vendedor? É que dentro de 60 dias ele entregaria. E mais, a história do Manuel, seu Manuel, um senhor que nunca teve medo do trabalho, mas que infelizmente, por ironia do destino, teve um problema, teve a perna amputada, teve que parar de trabalhar, ficou literalmente encostado pela INSS, mas nunca perdeu a fé, a esperança, participou aqui do nosso programa, do nosso quadro A Hora da Esperança, foi contemplado e a gente vai, é claro, ver todo e rever essa história emocionante. Os detalhes dessa matéria e de outras, você confere no programa Exija Seus Direitos, desta quarta-feira, que já está no ar com o quadro Procura-se. Muito bem, a história de hoje do Procuras é da Rosimeire, que sonha em reencontrar a sua filha. A Rosimeire da Silva Moura, ela tem 53 anos de idade, ela está procurando a sua filha com o suposto nome de Silvana Laborda de Moraes. A história, resumidamente, é a seguinte: ela teve um relacionamento com o Emanuel Laborda de Moraes, não chegaram a se casar, mas ficaram juntos por mais de um ano. E desse relacionamento tiveram então uma filha. A Rosimeire teve a filha na maternidade Balbina Mestrinho e dias depois do nascimento, Dona Rosimeire saiu e o seu irmão levou a criança para o pai. Na época, eles moravam na Avenida 7 de Setembro, aqui no centro de Manaus. A Rosimeire nunca mais viu a sua filha, mas apesar de todo esse tempo, ela nunca perdeu a esperança de ter alguma informação, alguma notícia. E é através dessa esperança, dessa fé em saber algo da sua filha, que ela escreveu e participa no programa de hoje do nosso quadro Procura-se. Os detalhes dessa notícia, dessa matéria, a gente vê agora com o Oliver Castro. Meu nome é Rosimeire, da Silva Moura de Oliveira. Eu estou à procura da minha filha, porque uns tempos atrás a minha mãe pagou uma detetive para ir procurar essa minha filha. A minha filha está com o pai dela. O nome do pai dela é Manuel Laborda de Moraes. A mãe dele se chama Safira Laborda de Moraes. Os tios se chamam Tião Laborda de Moraes. E o detetive falou que o nome da minha filha é Silvana Laborda de Moraes. Mas eu não tenho certeza que esse nome realmente é da minha filha, né? Então, eu quero que
fale com o pai dela, o pai dela falar com o nome dela. Eu quero ver a minha filha, porque eu vivi com ele, ele era militar. Não deu certo a nossa convivência. E eu saí grávida, fui morar com a minha mãe. Mas de vez em quando ele ia lá me visitar. Aí quando eu tive a minha filha, meu irmão pegou, eu mandei deixar. Minha mãe disse que ia entregar a filha para ele. E eu falei para não entregar para ninguém, só para entregar para o pai. E meu irmão foi e levou essa criança para o pai. Então, desde lá eu procuro ver minha filha, procuro familiares, mas ninguém me dá resposta. Então, eu gostaria que alguém conhecesse essa pessoa, né? Ou autoridade, me ajudasse a encontrar minha filha. Eu sou mãe, eu preciso. Eu quero ver minha filha. Antes de morrer, eu quero ver minha filha. Porque eu sou uma mulher muito doente. E eu preciso ver minha filha antes de morrer. Se ela estiver me escutando, que ela venha me perdoar e venha me procurar. Eu preciso conhecer minha filha. Sinto saudade da sua filha. Claro, a gente tinha mãe, né? Eu dei por necessidade, eu era jovem, eu tinha 18 anos quando eu tinha minha filha, né? Meus pais não aceitavam. Não aceitava, porque eu tinha me separado dele. Então, meu pai falou, não era pai, era padrasto, que eu entrava na minha casa, mas a minha filha não podia entrar. Então, eu era jovem, eu não tinha condições de criar minha filha. Peguei e entreguei pro pai, ele era militar, era um homem que tinha saber, e eu não. Eu preferi entregar. Mandei meu irmão entregar pro pai, porque ele era militar, ele tinha condições, eu não trabalhava. Eu dependia da minha família, eu tinha apenas 18 anos quando eu fui viver com ele. Então eu faço um apelo, quem sabe desse homem, Emanuel Laborda de Moraes, eu estou atrás da minha filha aqui, ele ficou com a minha filha. Muito bem, olha, essa é uma triste história, mas é uma história da vida real. Quantas e quantas mães também, infelizmente, não têm notícias de suas filhas. É algo realmente assim que nos chama muita atenção. E como esse quadro, que já foi criado já há algum tempo, tem exatamente o objetivo de trazer informação dos familiares, pessoas que por algum motivo se separaram. A gente sempre fala aqui diariamente no programa que para nós não vem ao caso o motivo da separação. Mas eu sempre prego que família é um projeto de Deus e é muito bom quando a família está unida. Então a gente, com muito carinho, a gente joga essa matéria ao ar e a gente solicita mais uma vez que os nossos milhões, milhares de telespectadores que nos assistem, que nos ajudam diariamente também no nosso quadro Procura-se Aqui, a poder ter alguma notícia, alguma informação para que no mínimo possamos amenizar a dor dessa mulher. Você imagine só, já se vão aí mais de 5 décadas, mais de 50 anos. E as pessoas podem ficar assim, mas será que consegue alguma notícia? Olha, fé e esperança é o que move aqui este programa. Graças a Deus, nesse quadro nós já conseguimos reencontrar pessoas que estavam também há 50 até 60 anos. Pessoas que moravam em outros municípios aqui do Amazonas, em outros estados, e graças a Deus e a ajuda dos nossos telespectadores, e hoje, né, com a questão das redes sociais também, nós podemos realizar esse sonho. Então, se você tem alguma notícia, se você tem alguma informação, por favor, por gentileza, nos ajude a tentar realizar mais esse sonho, esse grande reencontro. Olha, ainda hoje aqui no programa nós vamos ter o Vinícius e o Alessandro, né? Aliás, o Vinícius, né? O Vinícius e o Alessandro. Ah, olha a música aí. Olha lá, Ney, aumenta um pouquinho aí. Rapaz, pela pinta dos dois, né? São aqui lá do interior de São Paulo. Pessoal que vieram aqui também para o Amazonas, mostrar todo o trabalho. E daqui a pouquinho nós vamos conversar um pouquinho mais com o Vinícius e o Alessandro. Quero também agradecer aí a produção, a todo o staff também da dupla que fizeram aí todo esse meio campo para que nós pudéssemos trazer aqui a dupla ao programa e poder brilhantar um pouco mais essa quarta-feira aqui na nossa Band Amazonas, a emissora mais popular do nosso querido estado. Olha, Rota do Consumidor, casal procura ajuda do programa para resolver o problema de um consórcio da casa própria que não deu certo. Você veja só, a história é a seguinte, o Pedro Hilário e a Rosete moravam em São Paulo de Olivença, interior do nosso querido estado. A gente sabe do sofrimento, como é que é a dificuldade, como é a dificuldade no interior. E eu posso falar um pouco disso também, porque eu já morei muitos anos no interior, a gente sabe das dificuldades. E aí vieram para a capital, vieram para Manaus, em busca de dias melhores. E o sonho de toda a família, de todo pai de família, é ter a casa própria.
poder ter uma casa para sua esposa, para os seus filhos, sair do aluguel. E aí então surgiu essa ideia de entrar em um consórcio da casa própria, a qual eles deveriam dar uma entrada e parcelar o restante em suaves prestações. Mas eles não tinham esse dinheiro. Mas, pelo amor à casa própria, chegaram aí ao banco fazer um empréstimo, pagaram mais de R$ 3.800 na esperança de receber a casa, que seria entregue no máximo em 60 dias. E aí você viu, se passaram 30, 60, 90 e nada. E as parcelas do banco chegando para pagar. E aí como é que fica essa história? É algo complicado. Mas Graelis, vendo aqui no programa, no nosso quadro, que nós sempre procuramos há mais de 20 anos, ou seja, já há 20 anos, exigindo os direitos do consumidor, vieram até a produção para que nós pudéssemos fazer o possível para tentar resolver o problema. Nós vamos ver os detalhes da matéria. O casal Pedro e Rosete moravam em São Paulo de Olivença, interior do Amazonas. Há pouco mais de um ano, mudaram-se para a capital em busca de melhorias. Sem a casa própria, continuam morando alugado. É muito difícil porque é um dinheiro que não tem retorno, né? E a gente, como a gente ganha pouco, se a gente não pagar o aluguel no final do mês, outro mês a gente está na rua. E nós temos outra responsabilidade, né? Rosete trabalha como doméstica, já o marido Pedro é vidraceiro. Toda a economia que fazem é pensando em comprar uma casa e sair do aluguel. Quero dar para minha esposa uma casa própria, uma moradia digna para os filhos dela, exatamente porque também um conforto, porque a gente, no mundo que a gente vive hoje, não dá para confiar em ninguém, né? Então a gente precisa ter um conforto para os nossos filhos. O sonho, que parecia distante, bateu à porta do casal no ano passado, através de um consórcio para a aquisição da casa própria. Como todo casal, Pedro e Rosete compartilham do mesmo sonho. E foi através de um anúncio de jornal que eles viram a possibilidade de comprar a casa própria. Pedro, o que chamou mais a atenção de vocês? Foi as facilidades que ele nos ofereceu. Inclusive os valores, as prestações, os valores das prestações de 600 caíram para R$347. Então isso aí foi que nos chamou a atenção e nós procuramos ele. No ato do fechamento do negócio, qual que foi a promessa do vendedor? É que dentro de 60 dias ele entregaria o dinheiro em nossas contas para a gente dar entrada no imóvel. Segundo Pedro e Rosete, o consórcio faria a entrega da casa no prazo máximo de 60 dias. Atraídos pela facilidade, fizeram empréstimo bancário para pagar a entrada do imóvel. O casal pagou a importância de R$ 3.805. O restante seria dividido em suaves prestações. Eu fiz um empréstimo de 5 mil e pouco, na época que eu fiz, né? A promessa não se cumpriu. Foram várias as tentativas de reaver o dinheiro de volta, sem sucesso. Diante da situação, Pedro e Rosete resolveram denunciar o caso no Exija Seus Direitos. Toda vez que eu ligava para ele estava em reunião no banco ou estava fora do escritório. Ele nunca tinha tempo para me atender. Ele falava que assim que ele chegasse no escritório, ele ia retornar a ligação para mim, eu esperava o dia todinho, ele não ligava. Agora são exatamente 19 horas e 45 minutos. Nós estamos de volta à casa do Pedro Hilário e da esposa dele, a senhora Rosete, por um bom motivo, esse aqui. Hoje nós passamos praticamente o dia inteiro em busca de localizar os proprietários da empresa e felizmente localizamos e a empresa mostrou que é séria e realizou a devolução do dinheiro de vocês, Pedro. É verdade. Depois de a gente andar tanto, né? Nós conseguimos, graças a Deus... Foram 2 dias, na verdade. Dias, na verdade, conseguimos, graças a Deus, encontrar eles, né? E graças a Deus, e tá aqui o pagamento, né? Nós estamos... Inclusive, até passar aqui as suas mãos. Eu e a minha esposa estamos muito agradecidos ao programa do deputado Marcos Rotas, que... Quanto tem aqui, ele falou? Tem R$ 3.805.
Então isso aqui foi um investimento que nós fizemos, né? E graças a Deus